Notícia de agora, a polícia encontrou, o corpo do caseiro desaparecido em Jaboticatubas. Estamos falando do caso do Agostinho, que nós estamos acompanhando desde o início aqui no Balanço Geral. O repórter Gabriel Rodrigues está no local e tem as informações. Gabriel, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Olá, Laí, boa tarde mais uma vez para você e para quem está acompanhando o nosso BG. A gente sabe que perder um ente querido não é nada fácil, mas viver a incerteza de saber onde essa pessoa está ou onde o corpo dela está é uma sensação ainda pior. Então, a família, claro, está muito triste, mas pelo menos agora mais reconfortada por saber onde está o corpo e poder se despedir desse ente querido. A polícia ela ainda não confirma que é o corpo do Agostinho, porque isso vai depender de um trabalho pericial que vai ser feito pela Polícia Civil. Mas, ao que tudo indica, é realmente o corpo dele. Afinal de contas, não tem outra pessoa desaparecida por aqui. E esse corpo foi encontrado em um local onde uma casa ainda está sendo construída. O Robinho está comigo na lente hoje, ele vai mostrar para vocês que aqui a gente já tem tanto o rabecão da Polícia Civil, a perícia, os policiais da perícia estão lá atrás dessa casa, que ainda está em construção, realizando esse trabalho de levantamento do corpo, mas foi a Polícia Militar a primeira a chegar aqui e se deparar com esse corpo. Esse pedido da polícia, de chamar a polícia até aqui, foi feito por algumas pessoas que fizeram essa denúncia. Eu vou começar conversando agora com o Arley, ele que é o síndico aqui, posso chamar assim? Isso. Arley, do condomínio, que vem acompanhando a nossa equipe de reportagem desde o momento em que essa história toda foi divulgada. Eu queria começar sabendo de você hoje, como é que foi esse seu chamado para a polícia. Boa tarde para você, Arley. Boa tarde, tudo bem? Hoje pela manhã, um vizinho falou que tinha sentido um odor próximo à mata. E aí eu fui até a delegacia, o investigador me orientou a acionar a PM. Liguei para o 190, ela deslocou a rádio patrulha até o local e, em contato com o soldado Salles, ele se deslocou com um Honda nosso até lá e não localizou o corpo. Nesse meio tempo, o investigador da Polícia Civil, em contato comigo, ele falou que tinha uma informação, eu não vou citar aqui para não atrapalhar as investigações, que o corpo estava dentro de um local aonde ele trabalhava. Como a viatura da PM já estava aqui e eu como síndico, sei que ele trabalha em vários lugares aqui, a polícia ia ficar perdida para localizar o local correto. Então eu pedi que a polícia deslocasse para o local onde que ele ficava mais, que é esse local de onde nós estamos filmando agora. Aí, com o deslocamento da polícia, autorizei a adentrada no sítio e com os policiais e nosso Honda foi localizado mosquito sobre a terra. E aí os policiais começaram a cavar e foi encontrado o corpo dele. Arley, fala um pouco pra gente sobre esse local aqui em si. A casa está em construção, ninguém mora aqui, o Agostinho chegou a trabalhar bastante nesse ponto, Fala um pouquinho sobre esse local pra gente entender. O local é o seguinte, esse local aqui é de um condômino, ele está em construção a casa e o Agostinho tomava conta para ele, fazia serviço de caseiro, rastelava, molhava a planta e cuidava. E o seu Paulo, como gostava muito do Agostinho, deixava ele pernoitar aqui algumas noites, quando ficava muito tarde, para ele voltar para a residência dele no bairro Bom Jardim. Então, assim, o local que ele mais ficava era aqui, além de trabalhar em outros locais. Por isso, quando a polícia estava aqui dentro do condomínio, eu pedi que eles deslocassem até aqui, porque a chance de encontrar o corpo era maior aqui. E acabou que, infelizmente, houve êxito. Arley, eu vou pedir para você não sair daqui, eu volto para conversar contigo, ainda tenho mais perguntas, mas agora, Laíra e público do Balanço Geral, eu vou conversar também com o Tenente Hugo da Polícia Militar para falar um pouco sobre a situação de momento. Tenente, eu queria saber como é que foi que esse pedido chegou para vocês e como é que era o cenário que vocês encontraram quando chegaram por aqui. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Nós tivemos acionamento via 190 e bem como também 181, dando conta de que uma residência em construção estava com um forte odor, e com mosquitos varejeiros, indicando que tinha alguma coisa ali escondida, seja o corpo de animal ou então um cadáver humano. Então a guarnição deslocou, foi até o local, foi franqueada aqui a entrada dentro da residência pelo síndico e certificou de fato que se encontra com um corpo humano, um cadáver. Aí acionamos os trabalhos periciais para fazer a real identificação e estamos aguardando aí as diligências.
Tenente, eu sei que algumas coisas vocês não podem falar para não atrapalhar essa investigação e tudo mais, mas vou pedir para o Robinho mostrar, sem nem sair de longe, a quantidade de folhas que a gente tem espalhadas aqui pelo chão. A gente está falando de um condomínio de luxo aqui nessa região da cidade, mas que ainda não tem muitas casas, e as casas que tem são cercadas aí por uma área verde. As pessoas vêm morar aqui justamente por isso. E aí embaixo de uma parte de folhagem como essa que está aqui, é que estaria esse corpo escondido. Só que quem acabou colocando o corpo embaixo da terra não cavou muito, tanto que além de ter esses mosquitos ali em cima, o cheiro acabou se espalhando por aqui, né, Tenente? Então, diante do que o senhor possa contar, eu queria entender como é que está o cenário por ali. É uma cova rasa, se eu puder falar assim, né? Sim, é uma cova rasa, né? Foi encontrado pelos militares que primeiro atenderam a ocorrência. Tanto que, parcialmente, né, fizeram ali uma parcial remoção da terra, já desvendaram ali o corpo. Então, foi uma cova rasa, né, feito de forma muito superficial e de fácil identificação. Aí nós estamos agora aguardando o trabalho da perícia para a identificação do corpo, né, e demais providências. Gente, diligências de vocês também continuam em relação ao suspeito, em relação a esse homicídio, né? Sim, por conta da situação do Agostinho, que está desaparecido, foi noticiado, né, fortemente na imprensa, nós estamos em trabalho para certificar essa situação, né, para certificar a real identidade, se é realmente ele, uma vez que no entorno, né, ele morava aqui nas proximidades do condomínio, então o indicativo é que seja, mas precisamos confirmar. Então nossos trabalhos ainda estão em diligência acerca da situação, autoria, né, suspeição também para localizar e concluir esse trabalho. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu vou voltar lá, Iri Público do Balanço Geral, a conversar com o Arley, ele está ali batendo um papo com o pessoal da perícia, para vocês entenderem a dinâmica dessa história, para a gente poder relembrar essa história. O Arley, o Agostinho estava desaparecido, vocês começaram a sentir falta dele, eu queria que você contasse isso para mim. Demorou entre a última vez que viram ele até perceberem que ele estava desaparecido, né? Nós notamos o desaparecimento do Agostinho e aí começamos a entrar em contato com a família. Ele tem uma família que mora no local próximo aqui, entramos em contato, ele passou o contato do pessoal da família em Belo Horizonte e aqui dentro do condomínio a gente já estava sentindo a ausência dele. E aí logo após esse contato, procura daqui ele não aparece, demorou um certo prazo para a família registrar o boletim de ocorrência. Logo após que foi registrado o boletim de ocorrência, a família entrou em contato com o Balanço Geral para que fosse feita a reportagem. Após ter sido feita a reportagem, nós começamos a puxar as imagens dentro do condomínio e aí tudo que já foi dito nas reportagens antes, que as imagens, a filmagem dele entrando aqui dentro do condomínio, os horários, para certificar o desaparecimento do Agostinho. Eu ia te perguntar justamente sobre essas imagens que foram exibidas com exclusividade aqui pela Record TV Minas, e elas mostram, primeiro, no dia 14, o principal suspeito do crime, que é o companheiro do Agostinho, entrando aqui no condomínio, né? Na realidade, a primeira imagem que levantou uma forte suspeita não foi dia 14, foi dia 18. O suspeito entrou aqui 4h40 da manhã, aí o porteiro, por que você está entrando nesse horário? Dá seu documento, identificou ele, registrou a entrada dele às 4h40 e ele só veio a sair às 10 horas da manhã, então ele ficou em torno de 6 horas dentro do condomínio, o que levantou uma grave suspeita. Como nós puxamos dia 15, 16, 17 e não constatamos a saída do Agostinho, puxamos o dia 14 também. E no dia 14, por volta de meio-dia, ele entra com uma Armitex e sai 15, 20 minutos depois, ou seja, tudo leva a crer que dia 14 o Agostinho ainda estava vivo. O Arley, a gente estava conversando antes dessa entrevista ao vivo e lá, Público do Balanço Geral, a gente estava falando sobre como ele se manteve firme para tentar ajudar a polícia nessa investigação, né, em repassar essas imagens e em busca das informações e passando esses detalhes que contribuíram para que agora um corpo fosse encontrado e que tem ajudado, inclusive, na busca por esse suspeito. Mas ainda assim eu te pergunto, Arley, como é que é você que tem esse convívio próximo, que teve durante muito tempo o convívio com o Agostinho, receber agora a notícia dessa possibilidade de que realmente é o corpo dele que está ali nessa cova rasa? Eu vou falar com você sinceramente, uma coisa que emociona muito na hora que eu entrei em contato com a família e falei que a gente tinha localizado o corpo. É um momento muito triste quando você dá notícia para a família. A família vê em todas as reportagens da Record, tem entrado em contato comigo constantemente e é duro. Quase que eu me emocionei, porque num momento desse a gente tem que controlar para ter a cabeça no lugar para poder ajudar a resolver as coisas, né? É muito triste. Agora vai ser essa luta aí por tentar encontrar o suspeito, por identificar realmente quem foi e ir atrás de justiça pelo que aconteceu.
Correto. Agora vai partir, a Polícia Militar já está no encalço dele, a Polícia Civil também vai fazer as investigações e, constatando tudo, com o laudo do IML e todas as evidências que a gente já tem, as filmagens, pedir a Deus para que o juiz expeça a prisão preventiva dele, para que ele pague por tudo que ele fez. Demir, muito obrigado por essa contribuição, pela ajuda, Arlen, né, perdão, tudo que você tem ajudado a gente a contar essa história aqui e também a contribuição junto com essa investigação da polícia. Lair, como é que vai ser o procedimento daqui para frente? A Polícia Militar, ela entregou essa parte inicial da ocorrência agora para o pessoal da perícia da Polícia Civil, que está ali atrás. Eles estão fazendo aí o levantamento de todas as informações do local onde o corpo foi encontrado. Como a gente já explicou para vocês, uma cova rasa, coberta por algumas folhagens para tentar despistar, mas aí esse cheiro que estava saindo dali e os muitos insetos acabaram denunciando qual seria o local aí onde esse corpo estava encontrado. Peraí que o Arlen está querendo falar alguma coisa. O que foi, Arlen? Uma informação mais precisa, a casa está em construção e no solo da casa tem uma parte que está com terra. Então ele enterrou o desaparecido, o corpo dele dentro da casa. Coisa mais complicada ainda, né? Então, assim, não é nem na área externa, na lateral, é lá dentro mesmo onde essa casa está em construção. A polícia vai continuar esses levantamentos por aqui, a perícia vai fazer aí o laudo que vai determinar qual foi a causa dessa morte, há quanto tempo aquele corpo estava ali no local, porque agora são muitas perguntas sem respostas, né? No dia 14, esse principal suspeito veio até aqui o condomínio, ficou poucos minutos alegando que traria uma marmita. Será que essa marmita foi envenenada, por exemplo? Será que nesse momento já houve uma briga, alguma confusão física que terminou com a morte do Agostinho? Ele volta 4 dias depois até aqui, é surpreendido pelo porteiro perguntando o que ele iria fazer aqui durante a madrugada, mas só esse trabalho de perícia vai poder precisar exatamente qual foi o dia da morte, qual foi a causa da morte, para que aí sim eles confirmem essa suspeita em relação ao companheiro do Agostinho. Mas enquanto isso, claro, obviamente as buscas por esse homem vão continuar para que ele possa prestar depoimento, para ele poder esclarecer o que ele veio fazer aqui nessas 2 datas e por que ele sumiu desde então. A gente, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos dessa história. Laí.